Oi, meu nome é Lebrune e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer um caderno. Eu tenho essa mania de fazer caderno já tem algum tempo. E eu gosto de fazer cadernos para todo novo ciclo que se inicia, para todo novo semestre, que eu acho que eles passam muito da minha expectativa para aquilo que vai acontecer, do que eu tô sentindo naquele momento. Então por isso que eu prefiro fazer eles do que comprar. Os materiais, eles são muito livres, eu não gosto de trabalhar com só um tipo de papel, só um tipo de capa. Mas para quem quiser saber mais certinho todos os materiais, eles vão estar descritos aqui embaixo do vídeo, é só clicar. Bora pro vídeo! A parte mais importante do caderno são as folhas, e é por aí que a gente vai começar. Eu vou usar um papel pólen 90 gramas, mas você pode usar a folha que você preferir. Eu não queria usar ele assim, normalzinho, eu queria que ele tivesse um aspecto mais vintage, mais de um caderno antigo. Então eu usei um truque, que é borrifar café. Eu fiz o café normal, coloquei no borrifador e fui jogando em cima das folhas de um jeito bem aleatório. Deixei elas ali secando, seca super rápido, e aí juntei tudo e pronto, elas ficam com esse aspecto super bonitinho. Se a sua folha ficar com um pouquinho de pó de café, é só você vir com um papel higiênico mesmo, que ela sai tranquila ali de cima, até se você assoprar ela sai, mas com um papel higiênico você consegue limpar tudo bem certinho. Aí agora sim, o passo a passo que todo mundo vai ter que seguir. Primeiro você vai ter que dobrar todas as suas folhas ao meio. Para isso eu uso a unha mesmo, eu primeiro dobro o centrinho e aí arrasto a unha para os lados e deixo todas certinhas, iguaizinhas. Enquanto a gente dobra, a gente já pode ir vendo mais ou menos como é que o caderno vai ficar, qual que vai ser a grossura dele. Se você achar que você quer um caderno mais grosso, faz mais montinhos de folha e dobra aí. Por eu ter feito essa técnica do café, a minha folha ficou um pouquinho ondulada. Então, para dar um jeito nisso, eu coloquei 2 tabuinhas e apertei elas, deixei depois elas embaixo de uns livros por umas horinhas. E aí ficou tudo certinho, retinho, como eu queria. A gente também vai precisar das folhas de guarda, que são umas folhas mais grossas que ficam na ponta do caderno para dar sustentação para a capa. Pode ser qualquer folha que seja mais grossa do que você está usando no miolo. Eu resolvi usar essa branquinha mesmo para não chamar tanta atenção. Dobra ela igual e bora fazer os furos. A quantidade de furo varia muito, mas eu gosto de fazer com uma quantidade de 5. Num caderno no tamanho A5 ou A4, 5 furos estão ótimos, vão sustentar. Mas nesse caderno eu resolvi usar e fazer mais furos para me divertir. Como é que eu faço? Normalmente eu deixo a distância de 1 centímetro do primeiro furo e do último furo. Aí eu marco o centro. E os outros 2 furos que faltam, eu uso a medida entre o primeiro furo e o furo do meio para saber ali qual que vai ser o meio termo. Depois eu venho com uma régua e faço a marcação em todas as folhas para a gente não se perder. Para os furos tem 2 técnicas. Uma técnica é a do estilete, que é só você ir passando o estilete ali em cima, que ele já vai cortar tudo de uma vez, vai ficar tudo bem certinho e vai ser muito mais rápido. Mas é uma técnica que às vezes não dá muito certo, porque você pode mexer o estilete um pouquinho pro lado e aí você vai furar no lugar errado. Então, uma técnica que eu acho muito mais segura é você pegar, fazer os seus miolinhos com 5 folhas, vir com uma borracha embaixo do papel e aí pegar uma tachinha ou uma agulha mesmo e ir apertando nas marcações, que daí você vai fazer os furinhos certinhos e já vai estar no miolo. Então, assim, as 2 técnicas são super válidas. A do estilete é mais rápida, mas eu acho que a da agulha é mais segura. Bom, para costura você pode usar tanto a linha de pipa, que é uma linha que é muito difícil de estourar, então se você ainda não está acostumado com a costura, essa linha vai ser perfeita para você, ela é super baratinha, só que eu só conheço ela nessa versão branca. Então se você quiser alguma coisa mais coloridinha, aí você pode pegar uma linha um pouquinho mais grossa, da cor que você preferir, e é isso que eu vou fazer. Para a quantidade de linha, eu normalmente meço certinho quanto que cada caderno tem de altura, e aí faço a quantidade de caderninhos que eu tenho, e coloco 2 a mais, por garantia, para não dar errado, para não faltar linha. Eu fiz um outro vídeo que vai ficar aqui no cantinho passando certinho como que eu faço cada pontinho aqui. A gente vai começar com a folha de rosto, só ela mesmo, sem nada dentro. E aí a gente vai passar numa costura, como se costura uma roupa, nesse zigue-zague mesmo. Então você vai de um lado até o outro. E aí vai ficar linha sem linha, linha sem linha. Aí quando você chegar do outro lado, você vai fazer o caminho inverso. Então você vai ir voltando e cobrindo esses espaços que ficaram sem a linha.
Então você enfia a agulha aonde já tinha linha mesmo. Confia que vai dar tudo certo. Você vai fazer meio que uma linha contínua. Aí quando você terminar, você sai por esse último furo. É importante você ter começado por dentro a linha, porque daí você vai conseguir sair por fora da folha e não por dentro da folha. Aí sim, você vai pegar o seu primeiro miolo, colocar juntinho e passar a linha no primeiro furo dele. Isso já vai unir os dois primeiros cadernos. E agora a costura muda, mas é essa costura que você vai ter que fazer em todos os outros cadernos. Então, presta atenção. Você vai sair com a linha e aí você vai escolher um lado, direita ou esquerda. Eu vou escolher o lado esquerdo. Aí como é que é essa costura? Eu chamo de balãozinho. Você vai tirar a agulha e passar por baixo da costura anterior. Depois, você vai passar na outra costura. Vai formar esse balãozinho, esse abracinho que vai unir as duas folhinhas. E repete a mesma coisa em todos os cadernos. Então você sai com a agulha, vai para o lado que você escolheu. Então, lado esquerdo, passa por debaixo da costura do último caderno, volta e entra na folha, fazendo o abracinho. É legal você dar uma boa puxada, porque daí ele vai ficar firminho. Se você deixar ele solto, lá na frente você não vai conseguir puxar, porque cada balãozinho meio que veda o que vai acontecer, o próximo balãozinho. Então é legal você sempre puxar bem para ficar realmente tudo certinho e não ficar um caderno meio bamba. E aí você vai ver que ela vai abraçar o caderno anterior. Quando isso acontecer, você fez a costura tudo certo, e aí é só passar para a próxima vez. E no final, se você tiver feito os 5 furos, você vai perceber que o primeiro foi a emenda dos cadernos, o segundo, o terceiro e o quarto, então os 3 do meio são o balãozinho, e o final vai ser o que você vai usar agora para juntar com o próximo miolo. Você adiciona o miolo, faz a mesma coisa que você fez da última vez, que é enfia a agulha no primeiro buraco para unir os cadernos, sai com a agulha e de novo você vai fazer um balãozinho. Só que dessa vez você não vai passar na linha da folha de guarda. Você vai passar no final do miolinho anterior. Então presta atenção que isso é importante. Se você passar tudo na linha de baixo, naquela linha verde embaixo, o seu caderno não vai ficar retinho, porque tudo vai estar puxando ele para baixo. O que você tem que fazer é pegar o caderninho anterior, levantar e aí passar entre o último balãozinho. Eu acho que na imagem tá dando pra ver melhor do que eu falando, mas é basicamente isso. Você não vai passar na linha da folha de guarda, você vai passar no balãozinho do miolo anterior. Aí você vai perceber que vão começar a formar quase que uma trança, conforme você for colocando os miolinhos. E é desse jeito que você vai montando seus cadernos, você vai colocando quantos miolos você quiser, até você dizer chega. E costura artesanal é prática, então provavelmente vocês vão errar. Então olha de novo com atenção o vídeo, vê onde é que eu tô colocando a agulha e tenta repetir esse processo, que aí você vai ver que tá dando tudo certo. Eu vou fazer aí vários caderninhos mesmo, e você também pode fazer quantos caderninhos você quiser. Quando você estiver satisfeito com a quantidade de miolos, é só você vir com a folha de guarda e costurar ela do mesmo jeito que você estava costurando os miolos, tá? Ele não vai mudar nada. Só foi mesmo a primeira vez que a gente costurou, que foi aquela linha, de resto é tudo a mesma costura. Aí você dá um nozinho de costura mesmo, aqueles bem normais, e a gente já acabou a parte da costura. Agora uma coisa que eu acho legal fazer é passar um pouquinho de cola branca. Para isso eu aperto as pontinhas ali do caderno para ficar todos os miolos bem juntinhos e aí eu venho passando com um pincel mesmo, pode colocar bastante cola ali, porque isso vai fazer com que de fato nada se desgrude, mesmo passando bastante tempo de uso do caderno. Então eu deixo ali prensadinho um pouquinho e enquanto isso vamos fazer a capa. Depois que você tiver o miolo, você pode fazer a capa como você bem entender. Para essa capa, eu decidi começar escolhendo um tecido bem legal para colocar. Eu tinha algumas opções aqui. Você pode usar qualquer tecido. Eu não indico muito aqueles que esticam de elástico, eles são um pouco mais complicados. Mas você pode usar basicamente todos. Para a capa que eu decidi fazer, eu vou usar esse tecido de inseto. Vou usar várias bailarinas, uma fitinha de couro e uma fivela que entre nesse corinho. Que seja uma fivela do tamanho do couro que você decidir.
Eu também vou usar papelão. Esse papel aí não é exatamente papelão, mas eu também não sei o nome. Uma pessoa que trabalha numa gráfica que me deu, então ele é um papel bem durinho, bem resistente. Mas vocês podem usar papel Paraná tranquilamente, se vocês pegarem uma gramatura um pouquinho maior, porque daí ele não vai ficar nem um pouco maleável, ele vai ficar bem durinho. No início, eu ia só encapar esses 2 pedacinhos de papelão e colocar a fivela, mas aí começaram a vir algumas ideias e eu resolvi testar. Eu me inspirei bastante naqueles cadernos mais antigos que tinham alguns relevos na capa. E pra fazer isso, eu peguei um pouquinho desse meu papelão aí e fui cortando do tamanho que eu queria as minhas molduras mesmo. E no meio do processo, eu lembrei de um toquinho de madeira que eu tinha. E aí eu decidi abrir um buraco aí no meio do papelão mesmo e tentar ver se isso ia dar certo ou não. Eu nunca tinha cortado a capa. Eu já vi muitas capas que são assim, mas eu nunca tinha tentado fazer. Aí eu continuei fazendo mais algumas moldurinhas. Na hora que você for cortar o papelão pra capa e pro verso, é legal você deixar mais ou menos 0,25 milímetros de cada lado, para que a capa fique maior e assim ela possa proteger as folhas que vierem dentro do caderno. Com tudo recortado, veio a parte de colar, e eu usei só cola branca mesmo, então eu passei atrás do papelãozinho, enquadrei, grudei e esperei um tempinho ali para secar. Depois eu peguei o tecido e recortei ali 2 dedos de cada lado a mais do que a capa e o verso, porque a gente precisa dessa quantidade de tecido para depois dar um acabamento bem feito assim. Antes de colar o tecido, eu achei melhor fazer o furo já das bailarinas, porque eu fiquei com medo de colar o tecido. E aí, quando eu fosse colocar as bailarinas, elas acabassem puxando um pouco do tecido, dando uma desfiada. Então, eu achei melhor já fazer os furos com o estilete de ponta mesmo. E aí, depois, eu vim colando o tecido. Para colar o tecido, primeiro uma dica muito legal é você passar ele antes, porque provavelmente ele vai ter um amassadinho e isso vai complicar muito a sua vida na hora de esticar o tecido na capa. Então se você puder antes dar uma passadinha nele, deixar ele bem lisinho, você vai perceber que vai ser muito mais fácil a aplicação. Mas eu basicamente separo um pouquinho de cola branca e venho espalhando com um pincel ou com um rolinho, o que você acha mais fácil. Não é legal você colocar muita cola branca, porque ela acaba manchando o tecido, ela vai sair pelos buraquinhos do tecido e você não vai conseguir limpar mesmo, assim. Na parte do buraco, eu fui recortando o tecido em várias tirinhas para que não ficasse nada reto, assim, para que ele conseguisse fazer a volta toda do buraco de um jeito mais fluido. Aí depois eu vim colando os ladinhos. Então eu dobrei para dentro, passei cola e aí depois eu fui dobrando as laterais mesmo. Mas eu não indico tanto dobrar desse jeito que eu dobrei. O melhor mesmo é você cortar as quinas numa diagonal e aí sim, quando você dobrar, ela já vai formar o triangulinho que você precisava que formasse. Quando eu virei a capa, eu percebi que os relevos não estavam assim tão fortes, então eu peguei uma régua e vim marcando eles bem, dando umas boas vincadas ali, até a cola dar mesmo uma secada e ficar do jeitinho que eu queria. Tem que tomar muito cuidado na hora que você for fazer isso, porque se você esticar muito, vai ficar com ar entre um relevo e outro, e aí vai estragar sua capa, você vai ter que colar de novo. Então é legal você ir colando bem aos poucos mesmo, ir vincando, e aí depois vincar mais, para que a capa não fique com um ar entre o tecido e o papelão. Ah, e esse caderno, eu quero que a costura seja aparente, então é por isso que a gente tá fazendo desse jeito a capa. Com a capa seca, eu decidi vir com um pouquinho de tinta acrílica marrom para dar um aspecto meio de antigo no caderno. Para isso, é só você colocar a tinta num outro recipiente e ir esfregando o pincel ali com muito pouca tinta mesmo, que daí ele vai sujar, ele não vai pintar a capa. Depois eu vim refazendo os furinhos de onde iam entrar as bailarinas. E as bailarinas são esses objetinhos aí de metal, que tem uma cabecinha e 2 perninhas. Aí você enfia ela no buraquinho e abre por trás. E para fazer o cinto eu cortei uma medida que dava uma volta e um pouquinho mais no caderno. Fiz um buraquinho onde eu queria a fivela. Aí depois eu vim fazendo os furos do cinto. Eu só vou usar esse primeiro, mas eu quis fazer um segundo porque eu achei que ia ficar bonitinho. Recortei ali meio curvo e queimei um pouquinho ali para selar o tecido. Depois disso, eu vim fazendo as marcações das bailarinas no cinto e apliquei as bailarinas ali. E dessa vez elas são realmente necessárias porque elas que vão segurar ali uma capa na outra. Então eu virei, fiz mais uns furinhos ali, coloquei as bailarinas e aí eu decidi fazer em cima também outro furinho. Esse era mais para um detalhe mesmo.
Eu peguei um estilete e esquentei ele no fogão, e aí eu usei ele como se fosse um lápis, porque daí ele vai queimando o couro e eu posso usar ele pra escrever. Eu coloquei esse número 2, porque esse caderno eu vou usar no segundo semestre agora da faculdade, então esse 2 significa isso. Depois, para proteger as folhas de rosto, para proteger as folhas de guarda, eu peguei fita crepe e fui colocando ali onde as bailarinas saíam, só para não ter risco de acabar furando a folha com o tempo. Aí eu coloquei um saquinho plástico entre a primeira folha e o resto do caderno para que nada suje, não grude cola, e vim colando normal com cola branca, apertei um pouquinho e esperei secar. Depois que ela estava seca, aí sim eu grudei o verso. Aí pra finalizar eu pintei ali onde ia ficar o toquinho de madeira, só pra não aparecer o branco do papel, e aí vim com uma cola um pouco mais forte do que cola branca e colei o toquinho. E foi isso, então bora pro resultado.